No STF, o ministro Flávio Dino encaminhou nesta segunda-feira para a Polícia Federal as respostas dos presidentes do PL, Valdemar Costa Neto, e do PSD, Gilberto Kassab. Trata-se daquela investigação da Polícia Federal sobre a suposta interferência dos líderes partidários na destinação de emendas parlamentares. Berenice Leite, o presidente do PL, negou que possua cota, reserva ou poder sobre o envio de emendas parlamentares. O dirigente partidário disse, no entanto, que faz, abre aspas, uma sugestão política formulada após interlocução com diversos atores da sociedade, fecha aspas. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, já havia negado qualquer influência na destinação de verbas. Deixa eu só mostrar aqui no telão, para a nossa audiência, Berenice Leite, a gente preparou uma arte com os principais questionamentos do Flávio Dino. Estão aí na tela para você que nos acompanha. Vale lembrar, nós estamos falando sobre a investigação aberta depois da entrevista do Valdemar Costa Neto na Globo News. Segundo o presidente do PL, presidentes de todos os partidos interferem no destino das emendas parlamentares. Quero te ouvir, Berenice, os presidentes desses partidos políticos não estão lá muito felizes com o Valdemar Costa Neto, né? Porque ele falou o óbvio, né? Agora, o que não faz muito sentido é esse tipo de declaração depois que ele já deu outras entrevistas, né? Inclusive, esses mesmos veículos aos quais ele adora dar entrevista quase que semanalmente, acabam dizendo que ele entrou em contradição. Ao responder o ministro Flávio Dino, porque inicialmente ele admite que orientou, que pegou cotas, inclusive, do deputado Tiririca e que fez o direcionamento. Vocês devem se recordar dessa declaração, porque, segundo ele, o Tiririca é aquele deputado que só fez 4 discursos desde que foi eleito nesse último mandato. Então, praticamente, ele não trabalha. Então, ficaria para ele, né, o presidente do partido, fazer essas indicações. Com relação a essa fiscalização das emendas por parte do paladino das emendas, né, o Dino, o ministro Flávio Dino, a gente percebe que ele acabou ali vendo uma repercussão, já que ele bloqueou 119 milhões de reais do Valdemar, e a repercussão foi muito negativa, até porque ele, depois disso, convocou ali os demais presidentes de partidos para também, né, justificarem o que estava acontecendo aí dentro de cada legenda. Eu estou muito curiosa para saber se, com relação ao Kassab, que é um dos principais caciques políticos do nosso país, essa investigação também vai avançar com bloqueio de bens, assim como nós tivemos no caso do PL. Não que isso seja correto, né? Bloquear bens sem ter nenhum indício de que esse dinheiro realmente foi desviado para os bolsos das pessoas que estão ali envolvidas, ou seja, servidores da Câmara ou o próprio presidente do partido. O que temos até o momento, pelo menos é o que mostra a decisão do ministro Flávio Dino, é que há indícios de um redirecionamento de emendas, ou seja, esse dinheiro que deveria ter sido indicado certamente por um deputado, na verdade, numa conversa interna, e é isso que o Valdemar frisa no depoimento, em conversas internas que ocorrem naturalmente dentro dos partidos, ele teria sugerido, e aí esses valores foram redirecionados para municípios menores, que não têm ali talvez tanta relevância. E aí, nesse sentido, Daniel, a gente percebe que são investigações que poderiam ter um outro momento ou ter já sido evidenciados no ano passado, por exemplo, mas só agora, né? Faltando aí menos de 90 dias para as eleições de outubro, a percepção das pessoas com quem eu converso é de que, mais uma vez, o Poder Judiciário quer colocar a pecha na oposição desse lastro de corrupção e tentar, mais uma vez, né, tirar do PT esse histórico que nós temos de políticos que foram condenados por esses mesmos crimes. Diga, Suano. Olha, primeiro eu vou direto ao ponto, tá? Sua Excelência, o ministro Flávio Dino, está cometendo 2 abusos de autoridades ou 2 ilegalidades, considerem como você quiser. A primeira delas, como a Berenice bem trouxe, ele já está retirando a presunção de inocência daqueles que estão sendo
acusados ou haja uma percepção de que alguma coisa errada esteja acontecendo. Eles não foram julgados, eles não foram indiciados, eles não foram investigados, não teve nada. Mas não, vamos bloquear os bens deles, porque automaticamente eu, como ministro, como juiz, já estou dizendo que ele é culpado, ele fez alguma coisa errada. Com todo respeito, isso tem que ser demonstrado, tem que ser comprovado. Segundo ponto, quando o Valdemar da Costa Neto falou, não, mas todo presidente de partido faz isso, ele jogou simplesmente o fato para que o ministro Flávio Dino, então tudo bem, vamos colocar todos os presidentes de partido. Se todos falarem como funciona a realidade, a única coisa que pode o ministro Flávio Dino fazer é convocar uma constituinte revisional para mudar o nosso sistema político eleitoral e modificar o nosso sistema partidário. Esse é o ponto. A lógica é muito fácil de se defender isso. Quando o cidadão vota, ele não vota, no caso de deputados federais, para o candidato, ele vota no partido, engulam isso. Essa é a razão pela qual o presidente do partido tem sim o dever de chegar e ficar conversando para saber para onde vão as emendas. Por qual razão? Porque se eles não estiverem cumprindo aquilo que está dentro do código e programa do partido, eles podem ser retirados deles o mandato, porque o mandato pertence ao partido. É isso que o Flávio Dino não quer descortinar para todo mundo. Então, essa conversa é natural. O que tem que ser investigado é se houve ilegalidade, tipo, não, você vai mandar para lá porque lá tem um amigo meu e eu quero repassar dinheiro. É isso que tem que ser investigado. Voltando, cadê a presunção de inocência? Cadê a investigação? Cadê a comprovação de que houve esse crime? É isso que o senhor tem que verificar, ao invés de tomar uma iniciativa para prejudicar os partidos que estão se contrapondo ao partido do governo na atualidade. Berenice Leite pediu a palavra para a gente fechar esse assunto. Rápido complemento, porque logo que esse assunto veio à tona, com o bloqueio de bens do presidente do PL, eu disse aqui que tem muitos outros assuntos importantes que talvez deveriam ser priorizados em termos de investigação. Denunciei há cerca de um mês uma farra nas horas extras dos servidores da Câmara dos Deputados, milhões de reais que estão sendo desviados para os seus bolsos. Essa é a denúncia. E isso não tem avançado. Cadê o Tribunal de Contas da União, né? Fiquei sabendo, inclusive, que o ministro que foi indicado pelo PT, que assumiu recentemente lá no Tribunal de Contas da União, é que ficou a cargo de responder sobre esse caso. Então, aí sim, nós estamos falando realmente de dinheiro público que não teve a sua finalidade cumprida, né? Aí eu queria saber onde é que está a investigação, onde é que está a justiça para dar seguimento, então, nessas denúncias, Daniel. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.